Cruzeiro empatou lá contra o São Paulo no Morumbi. Mudanças do treinador surtiram efeito. Seja muito bem-vindo, Gabriel Moraes. Você sabe que quando eu vi aquela escalação totalmente diferente, eu fui procurando. Falei, gente, mas peraí, trocou fulano, depois trocou ciclano, trocou tudo, né? O Cássio ficou lá. O Cássio estava lá e tudo mais, mas ele trocou tudo. Eu achei que foi um grande recado passado. Se a gente pegar a entrevista do Pedro Lourenço a partir de segunda-feira passada aqui no programa, até a gente chegar nesse jogo contra o São Paulo, eu achei que foi um belo de um recado que ele passou. Pois é, Edmar, um time bem diferente que a torcida do Cruzeiro viu aí na noite de ontem lá em São Paulo. Boa tarde para você, boa tarde Daniel Seabra, Lélio Gustavo e também todo mundo aqui que nos acompanha em mais um O Tempo Esportes. Pois é, se a gente for olhar aí as últimas partidas, foram cerca de 5, 6 alterações que o técnico Leonardo Jardim efetuou nesse time titular. E 3 foram mais bombásticas, vamos dizer assim. O lateral direito, William, foi sacado do time e também os atacantes Dudu e Gabigol, que são consideradas as maiores estrelas, as maiores contratações desta última janela de transferências. Pegando aí o time titular, o Jardim manteve o Cássio no gol e aí, ao invés do William, jogou o Fagner na lateral direita. Fabrício Bruno foi mantido e aí o Jardim já tinha um primeiro desfalque, que era o do Jonathan Jesus. Expulso na última partida, estava suspenso e aí ele escolheu o Lucas Vidalba. Na lateral esquerda permaneceu o Kaique, né? O Marlon se despediu aí do clube nos últimos dias. Já falaremos sobre este assunto, o Marlon, que já foi apresentado lá no Grêmio ontem. E aí o Lucas Romero no meio de campo, ao lado do Lucas Silva, muito elogiado nesta partida de ontem, né? Jogou muito. Fez uma boa partida. E aí no meio ele colocou o Christian, os nossos comentaristas vão poder falar aí, porque o Christian não teve uma aparição ali grande neste jogo, né? Pode ser que ele tenha empenhado um papel tático na partida. O Christian ficou meio confuso o meio campo ali, né? Não sei se eles estavam muito antenados ali nas mudanças, né? E cada um muito dentro das suas limitações, muito determinados, né? Mas quando tirou o Christian ali, eu senti uma mudança ali no meio campo, assim. Pois é, e ao lado do Christian, no meio de campo mais avançado, estava o Matheus Pereira. E os dois atacantes, o Wanderson e também o Caio Jorge, atuando como centroavante. E aí, com este empate, o Cruzeiro... Tá aí a escalação para o pessoal acompanhar na tela. Essa foi a escalação que o Cruzeiro entrou jogando ontem. Exatamente, aí o Cruzeiro conseguiu se manter ali, né, no meio da tabela, digamos assim, com 4 pontos, somados aqueles 3 lá contra o Mirassol, naquela vitória na primeira rodada, e o Cruzeiro, digamos assim, né, foi quase que uma vitória, né, um empate, mas com sabor de vitória, porque nós já sabíamos, né, que jogar contra o São Paulo no Morumbi e pro Cruzeiro é um tabu gigantesco, é um adversário muito forte que o Cruzeiro teve pela frente. Ô, Gabriel. Teve um empate por 1-1 e afundou ainda mais a crise lá no Tricolor Paulista. Diga, Lélia. Não, aqui, foram 7 mudanças ontem, viu? Sim, contando todos 7. Ali, né? 7. São ele 7 tirou, mudanças. Aqui, só para contextualizar, já que eu interrompi. Coloca pra mim a escalação na tela, lá, por favor. o William... não jogou, o Jonathan Jesus estava suspenso, o Marlon foi embora, Matheus Henrique, departamento médico, Eduardo começou no banco, assim como o Gabriel Barbosa e o Dudu. Foram mantidos o Cássio, o Fabrício Bruno, o Lucas Romero e o Matheus Pereira em relação ao jogo da última quarta-feira. Nem me atrevo a falar mais o nome desse time. Algumas dessas mudanças foram forçadas, né? Aí não tem jeito, né? O Jonathan Jesus estava suspenso, o Matheus Henrique contundido e tal. Então, agora teve algumas aí que foram... Mudanças táticas, técnicas, né? Que mudaram também a forma de jogar do Cruzeiro, né? Vamos ouvir o Léo Jardim e aí os nossos comentaristas já começam a... esboçar o que eles acharam dessas mudanças, um Cruzeiro muito diferente. Sim, o Leonardo Jardim, ele falou o que ele mais gostou aí do time nesta partida diante do São Paulo. Eu às vezes começo a questionar se eu sou a pessoa certa, não é? Porque eu tenho um modelo, eu tenho um perfil e toda a gente me conhece como treinador. E às vezes tenho dificuldade de perceber se o meu perfil é o adequado para ter um modelo diferente.
porque às vezes eu tenho dificuldade de jogar num modelo diferente, não é? Porque eu passei uma carreira e tenho 50 anos, não sou uma criança, tenho 30 anos de futebol e dificilmente eu vou mudar aquilo que ando a trabalhar e a desenvolver durante a minha vida. Eu sou como um médico, eu sou como um advogado, com certeza tenho que me adaptar e tenho-me adaptado porque estive em 7 países diferentes e costumo sempre me adaptar, mas a ideia base tem que estar lá presente. Tem que estar lá presente e é isso que eu vejo, que esta é mais a minha ideia base da competição, de uma equipa de alto nível, de uma equipa que agride o adversário, uma equipa que quando não tem posse junta em bloco, quando tem bola tenta jogar com qualidade e é isso a minha forma de ser. Para mim, essa foi a parte mais importante da entrevista do Léo Jardim ontem. A gente até comentava sobre isso, né, Gabriel? Porque é quando ele fala assim, eu já pensei, olhando o Cruzeiro jogar, né, olhando o Cruzeiro dele, se realmente eu sou o treinador para essa equipe. Né? Se eu tenho mesmo essas características, porque para ele, aí no final ele diz assim, porque para mim é esse tipo de jogo, mas será que esses jogadores estão propensos a isso? Ou seja, o time que mais agradou ele foi o time que entrou em campo hoje. Ontem, pela determinação, pela forma de jogar. Mas quando um treinador começa a se questionar se ele realmente é o treinador para essa equipe, é porque ele está vendo coisas muito difíceis de mudar. Concorda, Seabra? Eu achei essa fala dele um tanto quanto pesada nesse momento, sim, né? Muito. E aí eu acho engraçado o seguinte, vamos voltar para a semana passada, até falei sobre isso um pouco na sexta-feira. É muito fácil quando você fala assim, esse time não foi montado, como ele falou, por exemplo, depois do jogo contra o Muxucruna, olha, eu assumo aqui, assumo ali, assumo isso, assumo aquilo, mas na parte do elenco eu sou neutro. Não é. Não vai me desculpar, mas não é, porque aí ficou muito fácil. Você chega lá e fala, eu quero esse, aquele, não quero esse, aquele. Se virem aí, resolvam que aí eu vou montar meu time. Mas então não precisa de técnico, né? Assim como ele acabou de falar. Quando ele assumiu o Cruzeiro, quando ele recebeu a proposta, a sondagem, a conversa, o elenco é esse aqui, ó. Ele não sabia para onde ele estava vindo, não? Ele caiu de paraquedas, ele acabou de chegar. Não, eu sinceramente não concordo muito com isso, não. Me pergunto se eu sou o ideal. Então por que ele não perguntou na época de assinar? Porque ele conhecia os jogadores. O único jogador que não estava aí, que ele pediu, foi o Wanderson. O resto do elenco é esse aí. É Lucas Silva, que ele colocou. É Gabigol, que o Cruzeiro abriu o cofre para contratar. É Dudu, mesma coisa. É Fabrício Bruno. E aí? Faz o que com esses jogadores agora? E faz o que com o treinador? Sinceramente, achei bem esquisita essa fala dele aí, viu? No momento desse. Eu achei muito forte também, até comentava com o Gabriel, comentava com o Léo Campos, que narrou a partida e que tá na produção do programa hoje, que eu fiquei um pouco assustada com essa declaração dele, apesar dele ser extremamente transparente nas entrevistas dele, volta a dizer, eu prefiro assim. Lélio, você achou que então ele tá o quê? Decepcionado? Eu acho que não. Agora, a gente tinha que pegar o contexto da pergunta, né? Pra ele ter chegado até essa fala aí. Sabe? Ele também... o contexto, mais ou menos, só pra gente situar, é o seguinte. Que ele começa falando que que existe um questionamento do sistema de trabalho dele. Por quê? Porque o Cruzeiro ainda, ele não citou nomes, obviamente, mas o Cruzeiro ainda tem aquele meio trauma, né, do Fernando Diniz em relação ao Fernando Diniz querer que o time acertasse num esquema que era só do Fernando Diniz. Né? Sim, e que algumas pessoas questionam, será que ele, no esquema dele, também não existe isso? É mais ou menos isso, não foi, Gabriel? Ô Lélio, pra falar a verdade mesmo, eu acho que essa fala dele foi meio desconexa com o restante da coletiva. Por quê? Ele teve apenas ali umas 4 perguntas, se eu não me engano, dessa entrevista coletiva. A coletiva ao todo foram 9 minutos, eu vi. Sim, eu só não me lembro qual que foi a pergunta e, de repente, ele foi e partiu pra essa resposta, pra essa fala de que também não sabe se vai continuar, não sei o quê. Eu também, com sinceridade, eu não entendi, a não ser que tenha havido uma cobrança. Semana passada a gente falou aqui também sobre ele e sobre a maneira dele também modificar o jeito de jogar do Cruzeiro.
Porque ele até fala dessa dificuldade do jeito de jogar, sim. Se ele acha que não tem os atletas que ele enxerga como com as características de um jogo que ele gosta de aplicar, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que trabalhar de acordo com o que ele tem. E é isso que ele tem que fazer e não tem feito. Ele até cita durante a entrevista coletiva, jogamos assim. E jogou mal, para falar a verdade, contra o União Santa Fé lá na Argentina. Mas ontem não. O Cruzeiro se propôs a se defender, se defendeu bem, fez um jogo mais competitivo e até depois do empate, para falar a verdade, esteve um pouco mais próximo da vitória, do jeito que eu, assim, analisei a partida de ontem, o clássico lá no Morumbi. Cara, essa é a típica fala, assim, na minha concepção, né? Já há algum tempo aí trabalhando em entrevistas, coletivas de técnico, de que ele queria ir pra essa coletiva já pra falar isso. Ele não esperou uma pergunta pra falar isso. Ele queria falar e enfiou esse pronunciamento. Esse contexto no meio de uma outra ali no meio. história. Porque essa entrevista coletiva, ele começou exaltando a equipe. Falando que ele gostou muito das atitudes dos jogadores durante o jogo, que quando era pra defender em bloco, quando o São Paulo atacava, o Cruzeiro sabia se defender. Quando era pro Cruzeiro se lançar à frente, o Cruzeiro soube se lançar à frente. Enfim, ele começou exaltando. E aí no meio ele lança essa de que talvez ele nos últimos dias ele tenha se questionado se ele realmente ele é a pessoa certa para lidar com esse time. Nesse momento eu estava ao lado do Rafa Nobre, também setorista do Cruzeiro, e eu falei para ele na hora, parece que ele de novo ali pelas terceira vez consecutiva está meio que falando do elenco, de que o Cruzeiro tem um elenco que ele já chegou na Toca da Raposa ali com o plantel pronto e que para sua ideia de jogo ele não tem um elenco disponível que é de acordo para sua ideia de jogo. E com isso, no jogo de ontem, por exemplo, ele teve que tirar peças importantes, teoricamente, né, para a torcida, aí, como Dudu, Gabigol, o William. Ele teve que tirar essas peças, consideradas titulares, consideradas estrelas do elenco, para ele conseguir colocar em campo um time do jeito que ele gostaria que jogasse. A Vanessa Rodrigues Barreto, ela até fala aqui, eu concordo com ela, até comentei isso com você ali agora há pouco. Ela diz o seguinte, o problema é que ele falou que não vai abrir mão do seu costume como esse time vai se entrosar, ou seja, ele não abre mão do jeito que vai jogar. Quem quiser jogar com ele vai ser desse jeito, né? Eu acho que isso ficou muito claro na entrevista dele. Tem até uma outra parte, é legal a gente chamar pra gente falar. Acho que também tem uma entrelinha que dá pra gente olhar... Nesse sentido? Olhar com mais atenção pra isso. Por quê? O Cruzeiro está vivendo, podemos dizer que o Cruzeiro está vivendo uma crise, né? Tanto de resultados em campo, como muitas críticas em relação ao time e também a gestão da SAF Celeste. O Jardim, ele não está sendo ali o principal alvo dos protestos ainda. Estive lá na semana passada, né, na Toca da Raposa, no protesto das organizadas. O principal alvo era o CEO do clube, o Alexandre Matos, e também acabou sobrando ali pro plantel celeste. O Jardim ainda não está nesse meio de alvo, ou seja, neste momento ele está vendo que a situação não está boa, realmente ele não está satisfeito com as últimas atuações, com os resultados que o time vem tendo. Ele pode estar ali numa defensiva, talvez, já querendo se justificar. Gente, antes que eu venha sendo aí o alvo das críticas, eu tô tentando fazer aqui o que eu posso. Esse é o elenco que eu tenho em mãos, essa é a minha característica de jogo. Claro. Então, talvez ele esteja se defendendo neste momento antes mesmo de ser atacado. Mas essa é uma das minhas visões nesse momento. Mas eu continuo com a opinião do Seabra. Quando ele foi contratado, foi apresentado para ele não só o elenco, como o projeto que o Cruzeiro tinha. Sim. Tá? Ele não é um treinador iniciante, muito antes pelo contrário. Né? E o Cruzeiro entende que trouxe um dos melhores treinadores que poderia ter aí nesse mundo exterior, né? Porque se fosse brasileiro já estava fora há muito tempo. Então, essa história aí é que não encaixa. Entendo que o Pedro Lourenço até falou pra gente aqui, né, que gosta muito dele, do trabalho dele, do que ele pensa futebol, né, da forma como ele pensa e tudo mais. Mas essa história de eu não sabia que ia acontecer assim,
me parece muito fora daquilo que se propõe o Cruzeiro. Vamos ser aqui bem claros. Hoje caiu mal o técnico do Santos, o Pedro Caixinha. Quando você tem um grupo, 30 jogadores, 25, 28 que você trabalha, aqui é mais fácil trocar o treinador. Tô maluca? É por isso que se troca o treinador. Normalmente, inclusive é falado isso, né? Toda vez que cai um treinador, fala, para não trocar todo mundo, troca o treinador. Obviamente, não tô aqui pedindo cabeça de ninguém, não tô aqui achando que o Leonardo Jardim não vai dar certo, não é nada disso não. Eu só acho estranho nesse momento, o cara acabou de chegar, chegou em outro dia. Tá? Então, assim, se ele tiver... 45. Como é que o discurso muda? É engraçado. Se o cara chegasse e falasse assim, olha, vamos lá e tal, e deu tudo certo. O Cruzeiro tá voando aí agora. Pô, entrosado, bacana. Olha, beleza. Aí esse treinador é um cara, legal. O clube é muito bom, o treinador é legal. Os jogadores me deram total condição de trabalho. Mas a coisa não tá dando certo. Aí o camarada chega e fala, mas peraí, eu não montei esse elenco, não. Quem montou o elenco aí que se resolva aí. Mas e aí, como é que fica? Tá muito fácil. O treinador, o Leonardo Jardim precisa entender também. É o seguinte, treinador no Brasil, ele cai. É de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 meses. E o elenco não muda de 3 em 3 meses, não. A coisa tá aí. Então, quando um treinador assume um time, qualquer um que seja, qualquer clube, qualquer treinador, a primeira coisa que ele tem que fazer antes de ir pra lá é falar, quem é que tá lá? Esses caras aqui vão atender o que eu tô querendo? Será? Aí vem o Fernando Diniz de novo, né? O Fernando Diniz chegou aqui e falou, eu não abro mão desse esquema, vai ser assim, ponto. E a gente viu que deu tudo errado e ele foi embora. Não deu nada certo com os jogadores, com o elenco que tava aí. Vai ser isso aí de novo? Depois ele vai mudar de treinador a cada 3 meses? Só pra gente passar pra outra fala dele. Ô, Lélio, tem algo acontecendo no Cruzeiro que não tá encaixando, não tem? É muito difícil a gente falar a distância, né, Edmar? Mas eu tô dizendo assim, que dá pra gente perceber que tem sim, isso aí dá. A gente não sabe o que é. Então seria muito leviano de minha parte chegar e falar, é isso que tá acontecendo. Eu não tenho nenhuma informação. Eu não tô lá no dia a dia. Mas que às vezes parece que tem, assim, alguma bronca interna. Quanto a isso aí, pra mim, não resta a menor dúvida.